Aula de História, segundo ano do ensino médio. Bom, outro vídeo foi do capítulo 8, né, sobre o processo de independência, e este vai ser o capítulo 9, Brasil, Império. Bom, quando Dom João volta para Portugal, deixa sua filha aqui, e o pessoal, toda a elite, os políticos aqui, e o povo tal, pressiona Dom Pedro a fazer a independência, ficar independente de Portugal. Então, a partir daí que nós vamos ver o primeiro império, como é que foi Dom Pedro. O que o Dom Pedro fez? Em 22, ele proclamou a independência, e em 23 ele partiu para reunir a Assembleia Nacional, né? Então, a Assembleia Nacional iam preparar a Constituição, porque um país precisa de Constituição, que são as normas, as leis. Bom, nessa reunião da Assembleia, né, Constitucional, houve muitos debates, houve muitas brigas, porque geralmente eram dois grupos. O grupo que era mais liberal, que queria, assim, um poder do rei menos absolutista, de ter os três poderes funcionando, o legislativo, o judiciário e o executivo. E o outro lado mais conservador dos portugueses, que queriam uma legislação mais centralizando o poder na mão do rei. Bom, com isso daí, o Dom Pedro, ele acaba não gostando dessa atitude e essas brigas, e ele desmancha, ele fecha essa Assembleia Constituinte. E aqui você tem a data de 11 de novembro de 1823. Ele entrou em 1822, em 23 que era para fazer a Constituição, e ele acaba fechando. E o que ele faz? Ele outorga. Outorga quer dizer, ele pega um pessoal, da linha de pensamento dele e manda preparar a Constituição. Então, é outorgada, é feita pelo governo e não eleita pelo povo, discutida, porque tem que ser discutida pelos representantes do povo, pelo representante de todo o país. Não, ele simplesmente manda fazer, então é feita pelo governo. Bom, quando ele fecha em 11 de novembro, o pessoal que está lá resolve continuar, Então, nós temos aqui, que foi chamada de a Noite da Agonia, tá? Então, os deputados permaneceram lá a noite toda, continuam seus trabalhos de tentar fazer e tal, e aí, no dia seguinte, Dom Pedro manda invadir com a tropa imperial, e dissolveu de vez a Assembleia e acabou com a Noite da Agonia, tá? Bom, então aqui ele faz, nós temos aqui então a Constituição de 1824, tá? E ele agrega, ele aumenta um poder a mais, que é um poder moderador, a Constituição. Bom, o rei já tem um executivo que é ele que domina. Aí o moderador, ele pode também estar atuando, moderando, atuando no poder legislativo e judiciário. Então, quer dizer, praticamente todo o poder na mão dele, tá? Então, ele pode intervir. E aí, a primeira Constituição brasileira está aqui. Estabeleceu uma forma de governo monárquica, hereditária, é constitucional porque é a Constituição, mas é feita pelo governo, não é feita pelos representantes, pelos deputados, não foi debatida nem nada. Orientou a divisão do império em províncias, oficializou, quer dizer, ficou como oficial a religião católica no Brasil, podia ter outros, mas essa é oficial. Criou um cargo de senador vitalício e de deputado por 4 anos. Os presidentes das províncias seriam nomeados pelo imperador, não eleito, As eleições seriam indiretas e o voto censitário. E aqui está te falando censitário porque você tem que ter mais de 100 mil reais. Então, só o pessoal com dinheiro é que podia votar.
tá? E nenhuma não fala nada da escravidão, porque na realidade a escravidão continuou, estava muito cômoda com os escravos aqui, tá? Então, quando ele fechou essa Assembleia, ele perdeu um pouco, né? Perdeu bastante, não é? De apoio, não é? O pessoal não gostou, já estava... O que aconteceu com isso? Quando ele otorgou a Constituição de 1824, não é? Algumas regiões do Brasil, né, foram contra esse autoritarismo do Dom Pedro I, não é? E principalmente Pernambuco, que já vinha com problemas econômicos, né? O algodão deles já não tinha mais a cana-de-açúcar. Eles estavam com problemas de cana-de-açúcar, de algodão, com problema com exportação, porque tinha descido muito, ao descaso das autoridades com a região. Então, o governador de lá, não é, de Pernambuco, proclamou a independência da região. E ele queria organizar a Confederação do Equador, que você tem um mapinha aqui do lado, quantos estados seriam participados para ficar junto. O objetivo era uma reunião de várias províncias e a formação de uma república federativa. Tá? E era chefiado pelo Frei Caneca, né? Eles convocaram uma Assembleia Constituinte e queriam uma Constituição tipo o modelo da Colômbia, que já tinha feito. Mas teve a participação das massas populares, porque é que ajuda, que é muita gente, né? E bom, o que aconteceu? Convenceram a elite de que iria ter, não é, uma implantação de uma sociedade com menos desigualdades. Então, esses proprietários da região apoiaram essas tropas imperiais. E aí, o que acontecia? O povo se viu com duas frentes, né? Os latifundiários locais e mais as tropas do imperador, e acabam perdendo, não é? E eles resistiram até novembro de 1824, quando seus últimos líderes foram presos e o Frei Caneca foi morto. Bom, depois nós temos aqui, isso já faz parte de uma crise, e aí continua a crise do primeiro reinado. Bom, também, o que acontece? Em 1828, o Brasil perdeu a Guerra Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Ele aproveitou, não é, esses desgostos do povo, dos proprietários, da massa, da escravidão e tal, aproveitou isso para pegar e conseguir a sua independência, que hoje nós temos o Uruguai, tá? Então, isso daí também, o pai de Dom Pedro já tinha conseguido, em 21, pegar essa região, que é super importante, né? E daí ele vai e perde. Mais um ponto negativo para ele. Aí, em 1930, não é? O assassinato do Líbero Badaró. O Líbero Badaró era um jornalista, não é? Que é lógico que tinha era oposição a esse reinado, e aí o pessoal achava que foi Dom Pedro I quem mandou matar qualquer coisa. E houve um caso que quando ele foi em Minas Gerais, que ele chegou com essa tropa, a cidade estava toda com faixas negras de luto, não é? Então, quer dizer, demonstrando, né, o seu lado, que estava a favor do jornalista, não é, contra Dom Pedro. Aí, quando ele volta, os portugueses, puxa-saco, conservadores, montam uma festa para ele, para animar e tal. E aí vem os brasileiros e começam a jogar pau e pedra em cima dos portugueses. Aí, o que acontece? Os portugueses começaram a atacar garrafas nos brasileiros, e aí nós temos a Noite das Garrafadas, na histórico. Bom, então, quer dizer, pouco a pouco vem muita coisa negativa para Dom Pedro, não é? Então, isso daí foi causando várias revoltas pelo Império, quer dizer, pelo Brasil. Na página 95 você vai ter as várias revoltas. Então, aqui nós temos aqui... Eu quero falar das revoltas, sim. A cabanagem, ó. Dom Pedro entrou em 22.
Não, essas revoltas é na regência que está esse mapa, não. É a Confederação do Equador e o povo, né? Os brasileiros sempre contra os portugueses. Isso que estava, não é? Fora isso também, a economia do Brasil estava passando por crises, não é? Então não tinham dinheiro. Mais um ponto negativo para Dom Pedro, o prestígio dele. E aqui está a popularidade, não é? A abdicação de Dom Pedro I. A popularidade de Dom Pedro I foi diminuindo, não é? Quando ele se mostrava negativo contra, não é? O governo liberal e a participação de brasileiros. O fechamento da Assembleia Nacional, né? A outorga da Constituição, né? Feita por ele em 1824, a criação do poder moderador, que ele podia interferir, a violenta repressão aos movimentos das províncias, né? Tudo isso, não é, ficou impopular para Dom Pedro. Ele estava muito preocupado em Portugal, não é, com a sucessão lá, porque ele mandou a filha para ser, daí o irmão dele pegou o trono, e aí o pessoal falou, você está muito preocupado lá e você não está preocupado aqui no Brasil, tá? Então, então aqui também tem a contratação de tropas para conter os movimentos rebeldes, o pagamento de indenização também a Portugal pela independência. Então tudo isso, diante dessa ameaça de ser retirado do poder por um movimento popular, Dom Pedro I resolve renunciar, né, em 7 de abril de 1831, onde foi para Portugal, e 3 anos depois ele morre em 34, né? E aí ele deixou seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos aqui. Então você vê que ele conseguiu, ele entrou em 1822 e 9 anos, não chegou a 10 anos, 1931, ele abdica, tá? Então, o Pedro de Alcântara com 5 anos, o que é? Eles foram uma regência, não é? São pessoas para estar regendo no lugar do futuro rei, porque ele só tem, pela lei, só tem maioridade com 18 anos, tá? Então, esse período regencial, o que eles fazem? Eles põem regentes, primeiro uma trina provisória, depois uma trina permanente, que são 3, depois fica uno. E eles também não conseguiram acalmar os ânimos aqui. Então, aqui o comentário aqui do autor. Com a ausência do poder moderador, o período regencial foi marcado por maior autonomia nas províncias, né? Principais dos liberais. Bom, aqui vai falar sobre a regência trina permanente e também depois como uno, né? O padre Diogo Antônio Feijó foi um período que ele teve ideias, né, práticas meio que liberais, de fundo liberal. Ele criou a Guarda Nacional, que é uma tropa que está a comando dos grandes proprietários, então é mais municipal que nacional, e ele outorga o título de coronel a esses proprietários. É aí que vem o coronalismo, não é? Coronalismo daqui, porque eles eram coronéis. Então, essa tropa nacional, eles que mandavam, e isso dá mais autonomia a eles, tá? Outra coisa também a aprovação do Código do Processo Criminal em 1832, ele dava autonomia aos tribunais municipais, né? Depois ele também cria o ato adicional, é uma emenda, né, onde ele tornou a regência una, eletiva, né, para ser eleita, e temporária, e instituiu assembleias legislativas provinciais. Então, você vê que está descentralizando o poder, tá? No entanto, nas províncias, toda hora está trocando de governantes, a instabilidade econômica, né? E a falta de melhor vida da população acaba criando revoltas na população e até nos latifundiários, cada um por um motivo ou outro, não é? E a elite latifundiária e proprietária também de trabalhadores escravizados poder se sentir insegura, né? A fraqueza do governo. E aqui você vê as revoltas que tem nesse período regencial, que vai de de 31, né? Porque é em 31, vai de 31 a 41, 10 anos. Nesses 10 anos, nós temos um homem que passa ali 10 anos, uma mais longa, que é aqui a Farroupilha,
aqui de 1835 a 1810 anos, 1845, né, no sul, não é? Eles ficaram revoltados porque diminuiu as taxas alfandegárias do que vinha da Argentina, do charco que eles utilizavam, do couro e tal, e aumentou os tributos daqui do Brasil. E isso daí revoltou o pessoal, não é? Você tem as rusgas, que é portugueses contra brasileiros aqui na província de Mato Grosso. Você tem a cabanagem também entre portugueses e brasileiros, não é? Eles queriam depor o governador, não é? Que foi nomeado pelo Poder Central. Balaiada, né? Aqui no Maranhão. Você tem a revolta dos malês aqui na Bahia e a Sabinada na Bahia. Então, todas essas revoltas, você dá uma olhadinha, lê um pouquinho o porquê que foi, mas é lógico que super insatisfeito com o regime. Então, aqui, os políticos mais conservadores e a elite proprietária, de modo geral, passaram a temer a instabilidade política que havia gerado as condições para acontecer os movimentos populares. E esses movimentos poderiam, né, derrubar toda a regência, entrar um ditador, vai saber, não é? Então, eles ficaram com receio, o governo estava fraco. O que ele faz? Eles determinam que o príncipe Dom Pedro de Alcântara assumisse o trono antes de completar a maioridade, 18 anos. Então, se chama golpe da maioridade, e aí começa o Segundo Império, certo? Então, se estava com 5 anos, mais 10 anos, dá 15 anos, embora eu me lembre que, por certos autores, estaria com 14 anos. Eu vou ver isso aí, investiga-se também, tá? Tarefas para você responder, você sabe que da página 97 a 98, você me responde isso daí, xizinho, manda para mim, para eu colocar a tua presença, tá bom? Daqui a pouco vai geografia.